Pelo meu irmão. Chegou Janaína. Olá, estamos ao vivo. Esperando vocês entrarem. Hoje é o dia da nossa live. Nós vamos falar sobre a prosperidade do tolo. Vamos ver quem vai entrando. Boa noite. Minha mãe sempre aqui presente. Vamos ver quem vai mais entrando. Esperar a Janaína entrar para me chamar ela. Olá, Carol. Inês Cristóvão, que saudade. Falta a Janaína entrar. Esperar o Instagram ir notificando as pessoas. Olá, Pablo, meu irmão. Chegou Janaína. Já convidei Janaína. Olá! Já Oi! cheguei? Já entrei? Já estamos ao vivo. Maravilha! Temos quantas pessoas? 6 Inês pessoas. Cristóvão tá aqui. Oi, Inês! Colega, que saudade! Olha, então, como eu estava falando, na live de hoje nós vamos falar sobre a prosperidade dos tolos. E para começar essa live, é, nós vamos trazer aqui primeiramente uma palavra para depois então a gente fazer um bate-papo. Ah, obrigada! Olá, quem é? Ah, é o Pedro. Fernanda Matos. Fê! Ah, quem tá lá? Ó, não sei se é Pamela ou se é Pedro deu Tainá, tchau. entrou aí. Oi, amores. Agora o Instagram tá notificando as pessoas, né? Porque demora um pouquinho para poder notificar e ir chegando. Sim. Mas então, só. Gente, é a minha Opa, primeira live, tá? Não repara. é a minha segunda. É, a segunda dela, é a minha primeira. Ai, ai. Sejam todos muito bem-vindos. Lindas, acham que iria perder? Claro que não. Minha Xoninha, minha É, Xana princesinha. entrou também. Minha filha emprestada, minha princesa. Vamos então dar início para gente, porque Bora. aqui no Instagram a gente só tem 1 hora, então vamos adiantar para a gente não perder tempo. Não Então, para a reparem o gente. barulho, se escutar é porque o caminhão do lixo tá parado aqui pegando lixo. Logo na hora da live. É sempre assim. E se eu tô com a cachorra aqui também na sala, se latir, já sabe que já tem um cachorro aqui. São coisas da vida. Será que a Inês Cristóvão está entendendo a gente? Que Estamos ela fala. falando devagar, Inês. Está entendendo? Está a Estamos falando. entender? Ah, Dá um sinal, dá pelo menos um joinha aí, se estiver entendendo. Joinha é ela isso fala que aqui, ó. quando tem um monte de brasileira falando, ela não percebe nada, né? Então, É. não sei. Mas então, vamos lá. Janaína vai então começar aí. Vai, Janaína. Tá entendendo. Então, antes da gente contar um pouco, né, como que nós chegamos nesse estágio de ousadia de fazer uma live, eu vou ler aqui uma palavra que nós escolhemos para abrir a nossa live, tá? Tem tudo a ver com o tema que nós escolhemos, que é a prosperidade do tolo. Então vamos lá, a palavra está em Mateus 13. Deixa eu botar meu óculos aqui, porque é velhinha já. Mateus 25, não? Mateus. Ah, é Mateus 25? Calma aí. Tá Sim. aberto aqui para mim Mateus 13. É Mateus 25, peraí.
Deixa eu trocar aqui. Obrigada, Pamela e Tainá. Marcelo, seja bem-vindo. Tem um outro aqui, MS, não dá para saber qual é o nome da pessoa, mas seja bem-vindo de qualquer forma. MS. Edirene, minha amiga. Sejam Pronto. bem-vindos. Ué, gente, o que tá dando erro aqui? Isso aqui tá meio doido. Vou ter que ir pra minha Entendendo Bíblia mesmo, ó. tudinho. Ainda bem. Tá entendendo tudinho. Olha, a tecnologia me pregou uma peça agora, porque Olá, não tá certo. Vou ler na Bíblia mesmo. gente, olha eu aqui. Ainda, falei tanto que eu não ia levantar essa mão. Olha só, mas já levantei. Já era. Ai, gente, é só uma palavra rápida, tá? Ninguém vai pregar aqui, não. Não se preocupem. É. A nossa Não somos igreja. Nós não somos igreja. Não somos pastoras. É, pastoras. É Mateus 25, né, Melissa, que você falou? É, sim. Na minha tá como versículo 14. 14. Isso mesmo. Então, vamos lá. A parábola dos talentos, não é? Isso. Pois será como um homem que, ausentando-se do país... Não, não é essa. Então vamos lá, gente. Eu tô aqui. E Meu também Deus! será como homem que ao sair de viagem é esse sim. Ah, então é esse. Então É vai porque lá, tá colega. tão diferente do que eu li hoje Tá tão diferente do que eu li hoje na internet, no computador. Então vamos lá. Vai. Pois será como homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou mais 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou mais 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou os outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros e, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, os talentos e dai aos que têm 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que lhe tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Melissa, houve uma falta de comunicação nossa, sabe por quê? Eu juro que eu pensei que fosse a parábola dos talentos. É dos talentos. Não, aquela que as pessoas vão no caminho, jogam as sementes e não fecunda. Enfim, foi essa que eu li hoje. Sim, então aqui, se a gente pegar um pouco para essa palavra,
e pegar aqui em alguns pontos chaves que tem a ver com a parte da prosperidade, a gente pegando aqui por essa parte logo no início, onde fala uma coisa muito interessante que diz aqui na palavra, que diz que Deus ele deu conforme a capacidade. Tinham 3 homens. E esses 3 homens, Deus ele escolheu de acordo com a capacidade de cada um para dar. Então, isso quer dizer que Deus dá as coisas para a gente conforme a nossa capacidade. Ele vê primeiro qual é a capacidade daquelas de dar algo para alguém porque ele sabe que você vai ser capaz de fazer aquilo. Então, para um, ele deu 5, para outro, ele deu 2 e para outro, ele deu 1. E se você observar naquilo, o que cada um fez, o que recebeu 5 multiplicou por mais 5. O que recebeu 2 multiplicou por mais 2. E o que recebeu 1? Ele ficou com tanto medo daquilo que Deus deu para ele, que ele escondeu. Ele não fez nada com o que Deus deu para ele. Então, isso, se a gente olhar assim, para a nossa vida, o que Deus tem dado? Ontem até eu botei nos meus stories, Janaína também colocou no dela. Você sabe o seu valor? Será que aqui cada um de nós sabemos qual o valor que a gente tem? Porque o valor é o que Deus faz, né? O que Deus dá pra gente. Muitas das vezes a gente não enxerga isso, o que Ele está dando. E aqui, numa outra parte também, essa parte aqui, eu marquei na minha Bíblia porque eu acho muito forte, que é a última, onde ele diz que pois a quem tem, mais será dado. Olha só, a gente às vezes não acredita nisso, né? Aquele que tem, ele vai receber mais ainda. E aquele que não tem, até o que ele tem, ainda vai Será tirar. tirado. É muito interessante isso. Então, por que é a prosperidade do tolo? Porque esse que escondeu o tesouro dele na terra, ele foi um tolo. Ele não prosperou. Então, será que você está prosperando? Será que vocês, o Tá talento que Deus tem aproveitando as dado? oportunidades, né? Que Exato. estão aparecendo, né? O que Deus tem dado na mão, o que tem aparecido, vocês estão aproveitando? Era um pouquinho disso que a gente queria falar. E com isso agora, eu vou dar a palavra para a Janaína para ela falar um pouquinho do que aconteceu com a gente. Então, nessa quarentena, nós duas, por coincidência, que a gente estava até falando hoje, né? A gente está com uma ligação tão forte que às vezes acontece alguma coisa com uma e acaba que a outra meio que sente, mas sem perceber. Então, nessa quarentena, tanto ela como eu, a gente trabalha no mesmo lugar, nós tivemos uma crise de ansiedade e fomos afastadas do trabalho. E diferente das pessoas que vivem reclamando, né? É a quarentena, tudo de novo, fazendo não sei o quê. Nós acabamos conhecendo, né? A Melissa já conhecia e me apresentou, que é o Pablo Marçal. E quando ela me apresentou, que eu comecei a consumir o conteúdo dele, houve uma virada de chave na nossa cabeça, né? Quando a gente estava assim, eu já estava um pouco para baixo, desanimada, como todo mundo na quarentena. Eu acho que muita gente está passando por isso. Esses dias eu achei até engraçado que eu vi a Mariana Rui Barbosa, aquela atriz ruiva, chorando porque estava com ansiedade na quarentena. Quer dizer, se ela, com todo o dinheiro que ela tem, né, com a fama que ela tem, não precisa se preocupar com nada, ela estava com essa ansiedade, imagina quem não tem, né? Quem está Sim, sendo obrigado. a Raiza está falando até aqui que a quarentena mudou muita coisa, principalmente no que ela é capaz. E realmente, uns estão sabendo Exatamente. aproveitar, outros não. Outros estão vendo notícias, acompanhando. Esquece televisão, esquece essas coisas. Esquece. Vai Porque se isso alimentar atrai de muito. coisas que vão te acrescentar, né? Exatamente. Então, nós, com as lives do Pablo, que são todos os dias, às 4h59, horário aí do Brasil, nós temos até um grupo de WhatsApp. Quem quiser entrar nesse grupo, depois manda para mim ou para a Melissa o número, diz que quer entrar. Nós tivemos uma virada de chave em todas as áreas da nossa vida. Tanto na financeira, como na profissional, como na espiritual, né? Nós Sim. aprendemos que nós temos que cuidar da nossa mente, do nosso corpo e da nossa alma. E o que isso tem a ver com a sua parte financeira? Tem tudo a ver. Tudo está interligado, porque
nós somos, o universo é feito de energias, né? Então, sai energia da gente, só que Sim, volta, né? É um círculo. Sai, o que sai, volta. Então, quando a gente entendeu isso, que o fato de você precisar perdoar alguém, o fato de você precisar ser grato às coisas que você tem, é, e você aproveitar as oportunidades, os conhecimentos, não encher sua mente com lixo, né? Com sim. notícias ruins, que só vai te deprimir, não vai te acrescentar em nada. E você pegar esse tempo que você tem, ler a palavra, estudar, é uma virada de chave sensacional. E a gente estava conversando, gente, a gente precisa, a gente aprende que o que a gente tem que transbordar na vida de outras pessoas, É né? verdade, sim. Nós temos que estar transbordando sempre na vida das pessoas e com isso nós estamos com esse grupo, que é do grupo do Pablo Marçal, né? Que a gente faz uma transformação de vida. A gente ajuda, na verdade, a fazer a transformação de vida das pessoas. E com isso, nós também começamos a seguir um pouco daquele livro que fala do Milagre da Manhã. Foi, Ah, o na milagre da verdade, manhã. o Milagre da Sensacional. Manhã eu passei para a Janaína. Na verdade, passei num grupo que a gente tem também, que é umas colegas de trabalho. A Janaína começou a ler, ficou encantada. E eu já estava tentando colocar em prática, que é você acordar de manhã cedo, bem cedo. Você tem que, principalmente se você acordar antes do sol, é o ideal. Fazer A atividade Raiza já física. A leu, Raiza falou, já leu. já A Raiza leu. está na mesma vibe. Vai. E outra coisa, por falar em vibe, desculpa te cortar, Melissa, Sim, mas sim. o mais importante é que a gente aprende também, né? Olha, pega um caderninho e vai anotando, que a gente vai soltar várias coisas aqui, como diz o Pablo Marçal, vários Vários códigos códigos. que é muito importante para você levar para sua vida. Por quê? Se você, a Raiza, por exemplo, ela está nessa mesma vibe que a gente. Então, é uma Uhum. pessoa que a gente É uma frequência, pode né? se conectar, é uma frequência, entendeu? Não É. adianta você estar conectada com uma pessoa que só vai te puxar para outro lado. Ah, larga isso, esquece isso, você não vai conseguir. Não, você tem que estar conectado com pessoas que vão. Eu e a Melissa, a gente está assim, engajadas num projeto, né? Com a Fernanda, que Sim. está aí, a Fernanda Matos. Matos tá E ali. vocês ainda me ajudaram Ajudaram. também. Foi o que É disse verdade. hoje. Depois de vocês me apresentarem ele, entrou um ressignificando minha vida também. Vida. Estou ressignificando minha vida também. Que Muito legal, bom. Fernanda. Muito É, legal a gente muito saber que a legal. gente está transbordando na vida de outras pessoas. E você tem que passar isso para outras pessoas. Por isso que eu falei para você entrar no L4, não sei se você entrou, abrir o seu grupo, não precisa sair do nosso, mas você abre o seu e começa a colocar outras pessoas dentro do seu grupo, que você vai transbordar pessoas que você conhece, entendeu? Sim, é isso. Nós temos que ser líderes para poder fazer líderes também, né? Porque aí é uma corrente, vai sendo uma corrente do bem. Eu fiz o bem para você, você vai fazer o bem para outra pessoa faz para outra. Isso tem que dar seguimento. Hoje em dia a gente vê as pessoas estão muito, o mundo está muito, as pessoas estão muito carentes, estão muito depressivas. Tem muita gente. Eu tive um colega que Presas na religiosidade, né, Melissa? É na diferente de religiosidade você estar também. em Deus, porque hoje É, nós entendemos que nós estamos em Deus. Temos é, uma vida cristocêntrica, não uma exato. religiosidade, porque a religiosidade ela é do homem. Por isso que nós falamos, nós não somos pastores, não vamos pregar. Mas a É. nossa vida tem que ser norteada Tem que ter uma com a base, né? palavra. Nós temos que ser baseados na palavra, né? E é o que nós acreditamos. Exato. Sim, então por a gente acreditar, né, em Deus, hoje a gente fala de Deus, mas não vai falar de religião nenhuma, e até porque isso era um problema muito sério para mim, principalmente. Eu ia na igreja, mas porque minha mãe era, porque todo mundo era, então eu tinha que ir. Mas eu ia assim meio que por obrigação, e não é isso. Na verdade, não é Deus isso. não quer Deus, ele isso. não quer isso. Ele está em qualquer lugar. Você pode amar a Deus na sua casa, no seu quarto, na sua cama, onde você estiver. Em qualquer lugar ele vai estar junto com você. Você não precisa ir numa igreja. Se você quiser ir, amém, tudo bem. Faz bem ir se você quiser também. Eu acho Mas legal até ir. O que não pode ter é o que eu tinha, que era aquele compromisso que muitas das vezes eu não ia de coração. Eu ia para
para seguir um protocolo, né? Um Ah, compromisso ó, que a eu tinha feito com o homem. A Fernanda tá dando outro depoimento aí dela, ó. Verdade, eu estava em um processo de desacreditar em Deus, justamente por causa da religião. Exato. Porque Eu acho que afasta muito. é porque a cultura é do homem, a religiosidade É, é uma coisa do homem, né? Deus, exato. ele é superior a isso. Exato. É muito diferente, né? Você saber que você serve a um Deus sem estar ali preso a uma religião. Pesado, né? Sem ser uma coisa É uma pesada. coisa muito mais leve. Então, como eu estava falando do livro do Milagre da Manhã, então eu passei para a Janaína no grupo lá que a gente tinha e começamos então a colocar em prática, eu e a Janaína, junto com o pessoal do nosso grupo do Pablo Marçal, que é o que? A gente tentar, né? Lógico que aquilo, como o Pablo Marçal diz, o nosso cérebro, na verdade, ele o tempo todo ele briga com a gente dizendo assim: ah, não vai não acorda cedo não, porque a gente está praticando atividade física de manhã. Então, primeira coisa, acordar antes do sol. Segunda coisa, praticar atividade física. Sim, deixa eu só Terceira, colocar um parênteses. Por sim. quê? Deixa eu só Olá, colocar um parênteses. Evelise. Por quê? Dá um beijo pra Evelise, que tá falando que nós É, somos lindas. Ô, chefa poderosa! Olha, por que acordar antes do sol? Porque quando você acorda cedo, você acorda antes de muitas pessoas, inclusive pessoas negativas, né? Então, o ambiente ele está muito mais leve para você se conectar com Deus, tá? E não tem tanta interferência, assim, porque isso existe, tá, gente? O mundo espiritual também existe. Algumas pessoas chamam de energia, mas também acredito muito na energia, né? A física quântica está aí para provar sim. isso. Mas, enfim, a questão de acordar cedo antes do sol é por conta disso, porque tem muito menos frequência no ar, muitas pessoas ainda estão dormindo e fica um ambiente muito mais leve, você tem um acesso melhor a ideias, a Deus. Pode Sim, porque falar. as pessoas acabam, depois que começa, que todo mundo está acordado, né? As pessoas começam a acordar às 8 horas da manhã, um já começa a acordar, ah, que saco, vou ter que trabalhar, vou ter que fazer isso. Já começa a reclamação. Então, quando você Quem não acorda está antes dessa, satisfeito com a vida. com a vida, então, e que é uma grande maioria, vamos dizer assim, né? Uma grande maioria só sabem reclamar. E Sim. a Quando reclamação, a gente não está satisfeito com a nossa vida, nós queremos dormir e não temos uhum, prazer em acordar. É em por isso que a gente acordar. ativa o soneca, que é um outro erro que eu aprendi nesse livro, é ativar o soneca, tá? Se você faz isso, passa a não fazer, A não fazer. a praticar, você acordar e logo pensar, né, mentalizar, que é como o Pablo fala, toda máquina que tem um, como que é o nome, Melissa? Que você é O boa no inglês? Um software. software, ela demora para ligar, seja o seu celular, o computador, tudo que é um software, por exemplo, demora a ligar. Então a nossa mente também é assim. Outro erro é a gente levantar no pulo, né? A gente É. vai apertando soneca, soneca, soneca e de repente a gente levanta no pulo. Então não façam isso. O Você seu tem que dia não vai ser levantar, produtivo, não não vai ser vai. bom por conta disso, pode ter certeza. Agora, quando Exato. você acorda antes do sol e que o seu dia é tão proveitoso, você faz tanta coisa que você fica assim, meu Deus do céu, hoje realmente meu dia foi produtivo. E como a gente estava falando aqui da máquina, que toda máquina ela tem o seu software, o nosso corpo também é dessa forma, e é assim, quando você acorda na verdade, se você fizer o teste olhando para o seu celular, quando você liga o seu celular, você pode reparar que ele vai levar um tempinho processando. E é assim. Assim somos nós. Então, de manhã, quando a gente acorda, o que é esse processar da nossa mente? Esse processar da nossa mente é você ficar um pouco em silêncio, meditando e meditando coisas boas, positivas, meditando como é que vai ser seu dia, né? Aquilo que você quer, um projeto que você quer alcançar, uma coisa que você queira. Então, isso vai ser muito bom para você. E quando você for dormir, é igual quando desliga o celular. Quando você desliga o celular, pode reparar, é 15 segundos para ele desligar. Então, quando você vai dormir, tem que ser da mesma forma. É como se você fechasse o olho e pronto, dormiu. E o nosso dia é Sim. assim ou não é? Mas só dorme dessa forma quem está lá no Salmo que diz assim:
deitei e dormi porque o Senhor me guardou. Ou seja, você Sim. ter a certeza que você tem um general de guerra que te guarda, te protege, você não tem preocupação nenhuma. Porque pode reparar que quando você está Exato. com insônia, é porque você tem alguma preocupação. E essa preocupação é que não te deixa dormir. Ou então você está com algum rancor que está te remoendo aqui dentro, apertando seu peito e te deixando triste e você não consegue dormir. Então, por isso que nós estamos falando aqui não de religião, mas de uma base de você crer que Deus, ele é a sua base, ele está te sustentando. Porque se não for ele, não tem Sim, vida plena na Terra, tá? é verdade. E uma crença, né? Que a gente está aprendendo muito também sobre crenças limitantes. E uma das crenças que muitos evangélicos têm é de que rico não vai para o céu. Isso é uma coisa que a gente tem que banir, porque na Bíblia diz que nós comeremos o melhor dessa terra, Exato. tá? Só que é como nós lemos na palavra no começo, Deus nos dá a oportunidade. E quando nós começamos a ver o Pablo, que a nossa mente foi abrindo para várias coisas, né? Inclusive para empreendimentos, que às vezes você está aí, você não se acha capaz de ser uma empreendedora, você tem que buscar o seu valor, tem que saber qual é o seu valor para você realmente empreender em alguma coisa, porque você foi chamado para ser cabeça, você não foi chamado para ser cauda, né? Nós E fomos as chamados para coisas governar. para governar. E as coisas vão acontecendo que vem um monte de curso caindo no nosso colo, né, Melissa? Tanto Verdade. As pago, coisas. né? Porque fala da questão do pago e do gratuito. Sim. O que que acontece? As pessoas, Meu filho muita, botando carinha de lindo. Mamãe tá linda, filho? Te amo. as pessoas têm muito costume de querer tudo. Ah, se for gratuito eu quero. Ah, eu quero um bônus. Ah, eu quero isso. Eu quero. Isso gera uma escassez muito grande. Isso traz escassez para sua vida. Começa porque tudo aquilo que você não quer, você atrai. É mais ou menos isso. É tudo o que você tem medo. Na palavra até fala isso, Janaína. Não sei se você vai lembrar em qual livro que é, que teve uma pessoa que falou que o medo que ele tinha lhe sobreveio. Foi Paulo? Não, eu comentei essa palavra com você. Jó. Jó, Jó, exatamente. Jó. Jó na Bíblia, ele falou exatamente isso. Ele falou que o medo que ele tinha, né? Ele sobreveio. Então, Poliana, chegou! Dá um oi pra ela, ah, faz parte do nosso grupo de WhatsApp. verdade. Olá, Poliana. Então, aquilo que a gente tem medo atrai. É o que a gente atrai. Por que que uma pessoa, muitas das vezes, você está num ponto de ônibus, né, um ponto de autocarro, isso aqui em Portugal quase pelo menos eu nunca ouvi acontecer, mas no Brasil é muito normal, né, e comum. A gente está no ponto do autocarro e, de repente, você ser assaltado. Mas só que, vamos supor, tem 10 pessoas ou 5 pessoas lá no ponto. Por que que só uma que é assaltada? É porque é a frequência do medo, entendeu? Então, a frequência da escassez é isso também. Tudo aquilo que você quer de graça, é de graça eu quero. É um bônus, tem um bônus também quero. Mas só a pessoa não é. O problema não é você querer isso. O problema é você só querer Só isso. querer isso. Por exemplo, nós estamos fazendo vários cursos, né? Mas um foi pago, o outro nós ganhamos. E assim nós fazemos, pegamos muitos conteúdos também no Eu, na YouTube. verdade, já estou com uns 3 cursos para fazer tudo ao mesmo tempo, já no pagos, e já não estou nem conseguindo dar conta. Estou mesmo Aí com a estamos vida. priorizando o que é a nossa nova profissão, né? Exatamente, é isso aí. É isso mesmo. Mas então, alguém tem alguma pergunta para fazer para a gente? Ah, Janaína, fala um pouquinho dessa nova profissão, Vamos falar sobre isso. Nós estamos agora com esse projeto junto com a Fernanda, que está aí, né? Quem não segue, a gente pode falar, a Fernanda pode escrever o dela aí, que ela não está na live, mas nós estamos dentro da internet, tá, gente? Nós entendemos também com o Pablo Marçal, que é um milionário, nós entendemos, nós estamos aprendendo muitas coisas, nós entendemos que o mundo passou, há uns anos atrás, por uma revolução industrial, né? Quando chegaram as máquinas, quem viu o filme de Charlie Chaplin aí sabe do que eu estou falando. Sim.
E hoje, né, principalmente com essa pandemia, e a tendência agora é só daqui para frente potencializar mais isso, é a questão da revolução digital. Então, muitas empresas que eram só físicas, agora elas precisaram, até o mercadinho aqui da esquina da minha casa, que não tinha nada online, precisou se reinventar e entrar na era digital. É Para verdade. fazer entregas, né? A gente pede a compra online e eles entregam na nossa casa. Então, nós entendemos que nós não poderíamos ficar fora da internet e a nova profissão hoje é assistente virtual. Quem tem hoje uma loja que não funciona ainda dentro da internet precisa acordar, despertar para isso, porque não vai suportar a concorrência de quem está dentro da internet. Porque as pessoas elas estão acostumando já, principalmente no Brasil. Portugal ainda está um pouco devagar, mas principalmente no Brasil já tem uma cultura, já é assim, acho que é o segundo país que mais consome. O Brasil. Sim, o Brasil que mais consome a internet, né? Sim. As mídias sociais. As mídias sociais. Então, assim, o meu é assistente virtual. Assistente virtual oficial 1. O seu é qual, Melissa? Gestora virtual de mídias. @gestora virtual de mídias. Pode seguir De as mídia. duas que aqui. Pode seguir as duas que aqui é não é parceria, não é concorrência. Hoje eu mandei para a família e falei isso, que a gente mandou lá junto, né, É o verdade. perfil. Mas então isso tem mudado muito a nossa vida, né? Depois que a gente começou a acompanhar o Pablo Marçal, para falar mesmo desde o início o que de fato aconteceu comigo com Janaína, a gente entrou numa depressão. Eu entrei numa crise de ansiedade, logo em seguida uma depressão, só ficava deitada na cama, não queria fazer nada. E isso sem uma razão, sem um motivo qualquer, foi do nada. A Janaína também só chorava e a gente pensava até, vamos embora, melhor ir embora. Mas isso não era porque estava com uma vida ruim aqui, porque não, graças a Deus a gente vive até muito bem, Não, melhor do foi que o que eu muita... falei, eu acho que está generalizado. Você vê a Mariana Rui Barbosa falar, olha, a Fernanda botou o dela aí. Escreve o nosso também, Fê, por favor. Sim. Até, por exemplo, o exemplo que eu dei da Mariana Rui Barbosa, que é uma atriz, é rica, tem dinheiro. Então, assim, as coisas acontecem com as pessoas, independente da situação financeira, independente de raça, aquela de cor, questão de do país. carro, né? Lembrei aqui do carro que está em movimento. Boa! Fala! Um carro, ele não pode andar 400 quilômetros. Vamos ver se eu bem recordo que Raiz aproveitou para fazer a propaganda dela aí, gente. Muito bom. Use pratas da Raiz. Da Raiz. Lindíssimas. Cada coisa linda. Então, um carro ele não pode andar 400 quilômetros se ele não estiver em movimento. Né? Como é que ele vai andar 400 quilômetros ele parado? Aí teve até uma pessoa que me perguntou, mas e se ele estiver em cima do reboque? Tá se parado. ele estiver em cima do reboque, ele está parado. Ele vai carregado, mas se tá locomover, ele vai locomover os 400 quilômetros, né? Ele vai se deslocar, mas não é ele. Se você olhar a quilometragem dele vai estar o quê? Vai estar no mesmo que estava. Se estava em 300, vai continuar em 300. Então, aqui as coisas só acontecem para quem está em movimento. Se você ficar parado, não cai nada do céu. Não cai nada. Então, se você está aqui e está parado, está com sua vida, nada muda, nada está acontecendo, não vai acontecer. Não é culpa de ninguém, né? Não é culpa de ninguém e não vai acontecer se você não movimentar. Você é a única pessoa responsável por fazer você mudar a sua vida. É a única pessoa. Eu fico muito triste porque agora, durante a quarentena, teve um amigo meu que faleceu, se matou, né? Se suicidou lá no Brasil. E eu, no dia, fiquei muito triste, muito arrasada, chorei muito. E desde aquele dia eu fiquei assim, gente, não posso, eu não aceito isso, as pessoas se matarem. Não tem razão, né? Por nada. Então, eu acho que... Por nada, entre aspas, né? Porque acho que todo mundo tem uma briga interna, todo mundo tem a sua história, cada um tem uma bagagem que carrega. Exato. Mas só que nós precisamos trabalhar essa bagagem, nós precisamos trabalhar. Se você não é uma pessoa resiliente, você precisa aprender a ser. Porque o ser humano é o único ser vivente que tem capacidade de
aprender. Um cachorro, ele não O vai Pedro aprender. está fazendo uma pergunta aqui. O Pedro fez uma pergunta se isso acaba por ser, então, um lifestyle. Sim, é um lifestyle. É um estilo de vida. Esse estilo de vida de você acordar cedo, de você fazer exercício físico. É importante fazer exercício físico. Nós não estamos falando de malhação. Se você gosta de malhar, sim, você deve malhar. Mas é importante você praticar o exercício físico, você ler, você fazer sua meditação, você antes de dormir, você fazer sua oração. É muito importante você fazer isso. E é sim um estilo de vida. É por isso que a gente está falando, que a gente não está pregando aqui religião, nós estamos falando do Estilo estilo de de vida. vida. Sim, sim. E o que eu tava falando mesmo que eu esqueci? É, Poliana colocou, enquanto muitos lutam por suas vidas em hospitais. É muito triste. É muito triste, sim. sim. E a vida não pertence a gente. A vida pertence a Deus. Ele sabe a hora que você vem, ele sabe a hora que você vai. Nós não temos autorização, permissão para tirar, para acabar com uma coisa que foi ele que deu, foi ele que criou, né? É assim. Por isso que a gente tem que estar sempre modificando, tem que estar sempre em movimento, buscando aquilo Ah, que sim, do movimento. a gente tem que estar em movimento para as coisas acontecerem. Tanto é que essas questões que a Janaína tá falando, é que realmente as coisas estão acontecendo para a gente sem a gente ter chegado coisas até nós que, que a gente não tem, não é coisa que de repente a gente está procurando, mas é por quê? Por Sim. você estar em movimento, E em frequência alta, em porque foi o frequência exemplo alta, que ela exato. deu dos assaltos, né? Quando uma pessoa ela tem muito medo, aí a palavra diz que Jó ele tinha medo, né, de alguma coisa acontecer, o que realmente aconteceu. Então ele pensava tanto que ele atraiu isso para ele. O que eu acho interessante no Pablo Marçal é que ele tudo que ele vai falar, ele vai dar uma base bíblica, tá? Sim, Então, a sua frequência, se ela estiver baixa, ela vai atrair coisas ruins. Se ela estiver alta, vai atrair coisas boas. Por exemplo, eu e Melissa somos numa frequência alta. Então, muitas oportunidades estão surgindo para gente. E a questão do movimento que eu quero até complementar é o seguinte: não importa o ritmo que você está. O importante é você é, estar em movimento. O exemplo é um Fusca e uma Ferrari. Um Fusca a gente sabe que anda o quê? 300 quilômetros por hora? Nem sei, mas deve ser uns 300 quilômetros por hora, se não for Fusca, mais. A Ferrari, desculpa. Ferrari, A sim. Ferrari anda uns 300 quilômetros por hora. O Fusca anda o quê? No máximo 80? Acho Não que sei nem se sim, deve chega a ter, oitenta. também acho que não. Mas só que se os dois estiverem andando, um exemplo, de Macaé a Rio das Ostras, os dois vão chegar. Se sair de Rio das Ostras para Macaé, os dois vão chegar. A Ferrari vai chegar primeiro, mas isso não quer dizer que o Fusca não vai chegar. O que eu quero dizer com Exato. isso? Que o importante é você estar em movimento, é você buscar mudança. Independente de que você vai demorar para chegar, mas você está caminhando, isso que é importante, é não parar, é não desistir da vida, é não falar assim, eu não consigo, sabe? Essas coisas negativas que só vão trazer coisas ruins para você. E além de, e como a nossa vida hoje está sendo baseada na palavra, nós temos muitas coisas para passar, por exemplo, Sim, que você, quando está com um sentimento ruim dentro de você, uma falta de perdão, rancor, e isso vai afastar a sua riqueza. sim. Porque É. não Como tem que pode, né? como, não tem. Não tem É como Deus tudo te perdoar se interligado. você não perdoa, não tem como Deus te abençoar se você não abençoa. E por isso que o abençoar é o transbordar. Essa live é para a gente transbordar na vida de outras pessoas. Se você tem muito dinheiro, você tem que transbordar na vida de outras pessoas. Abençoar missões. Ninguém está falando de dízimo. Mas assim, Melissa que trabalha com finanças, ela tem um canal de finanças. Depois deixa até o canal, Melissa. Sim, O Instagram. Ela fala que 10% você tem que tirar do seu salário para você transbordar na vida das pessoas. A igreja diz que 10% é o dízimo, mas nós acreditamos que esses 10% pode ser para você abençoar uma família, comprar cesta básica para uma família, abençoar missões que vão para a África, que vão para o Nordeste. Enfim, é o que Deus colocar no seu coração, mas o importante é exato. você transbordar na vida das pessoas, seja com dinheiro, seja
com dinheiro, né? É importante, Melissa, como finanças, fala sobre isso, mas também como conhecimento, com bondade, com carinho, tudo que você tiver de bom, Tudo que você você tem que doar, né? transportar. Porque tem gente até que acredita que além da doação financeira, você tem que Independente de doar. religião, Sim, Tainá, sim. sim. Precisamos pensar nos familiares, nas pessoas que estão precisando, com certeza. Então, aqui, o tempo, na verdade, eles falam que 10% pode ser tanto da parte financeira, você doar os seus 10%, que pode ser, não é para uma igreja, lógico que se você quiser dar para uma igreja, você pode dar, mas você pode dar para um familiar que está precisando. Isso é o mais importante. Eu acredito mais nessa parte do que você dar para uma igreja, porque você vai ver um familiar seu que está precisando e você está doando para uma igreja que já várias pessoas doam. Eu sempre concordei em você doar para um familiar. Mas tem muita gente também que acredita, e eu uma vez parei para pensar, e eu acho muito interessante essa parte, que é você doar 10% do seu tempo. Então, se você no dia, o seu dia são 24 horas, lógico que 24 horas você não está acordado. Vamos supor que você durma 8 horas, então vai sobrar aí 16 horas. Então, das 16 horas, tem muita gente que acredita que 1 hora, no caso, 1 hora e 60, né, minutos, você tem que ficar. Você tem que doar esse tempo para fazer alguma coisa. Para, por exemplo, isso aqui, uma live, para estar ensinando Uma outras mensagem no, pessoas, no uma mensagem. WhatsApp. Você tem que ter esse tempo. E eu acho, uma vez quando eu ouvi isso, eu achei isso muito interessante e eu acho que também esse tempo tem que ser doado. Sim, sabe, porque às vezes tem pessoas que querem só uma palavra, querem só saber Sim. que o outro está dando atenção, está escutando, às vezes precisa desabafar, ou às vezes você sente no coração de falar com uma pessoa, acontece isso demais comigo, de lembrar de uma pessoa e meu coração apertar e eu falar, eu preciso mandar uma mensagem para essa pessoa que eu, com certeza ela está precisando. E muitas das vezes é batata, ela realmente estava precisando da palavra. Da palavra. É assim. É isso Nem que mesmo. seja assim, não estou dizendo a palavra Bíblia, estou dizendo a palavra assim, oi, e aí, como que você tá? Eu lembrei de você. Alguma coisa assim, Uhum. sabe? Assim, isso é muito importante. A gente está sempre buscando as pessoas e está ajudando, porque sempre tem alguém precisando da palavra, igual essa live que a gente está fazendo aqui hoje. A gente teve uma luta espiritual muito grande para poder fazer essa live. Eu, então, estava com dor de cabeça o dia inteiro hoje, não dormi a noite passada bem. Mas isso tudo, eu tenho certeza que a palavra que a gente está trazendo aqui vai chegar no coração de alguém e alguém está precisando ouvir para poder nem que seja mudar de vida, porque nós estamos aqui, como nós falamos, nós não estamos falando aqui de religião, nós estamos falando de Deus, isso sim, com certeza eu sempre vou falar em qualquer lugar que eu esteja. Na verdade, eu De estou aqui Cristo, por né? ele, por ele e para ele são todas as coisas. Gente, eu tô com Então, orgulho do meu filho, né? Ele botou ali assim, olha, quanto mais tarde você acordar, menos tempo você vai ter para ser produtivo. e é E uma eu, verdade muito sim, grande. e engraçado que a gente falou esses dias no grupo, né? Eu falei, hoje eu não acordei cedo e não tô me sentindo bem. E Melis falou assim, olha, ela fez questão de enfatizar, porque ela era uma pessoa... Gente, eu amava dormir, vocês não têm noção. Era tipo assim, acordar às 11h30, meio-dia, pra mim era o máximo. Hoje, se eu acordo 8 horas da manhã, eu já me sinto mal. Eu já falo, gente, meu dia hoje. Aí eu corro, não mentalizo que o dia vai ser ruim. Depois eu quero até falar um pouquinho sobre a mentalização, ensinar um pouco sobre isso. Sim. Eu corro, tomo um banho gelado para despertar, dar Nós não aquele falamos desse gás detalhe. É do muito banho. importante o banho gelado. O banho Sim, tem que ser natural. A gente natural. tem feito isso para você. Isso, você não tem noção o quanto que melhora. Melhora muito. Primeiro que melhora a pele, cabelo. E além disso, melhora, mata a depressão, ansiedade. O banho gelado é Pedro falou hoje milagroso. que emagrece porque o seu corpo ele tem que Olha, tá vendo? trabalhar para poder. Ah, é Ele tá com um verdade, estilo sim. aí também. Ele falou que estava me explicando que o corpo tem que trabalhar para te aquecer, para aquecer por dentro os seus órgãos. Então A ele faz dor no muito mais. músculo, dor no músculo para. Você pode ver que os jogadores eles entram dentro de uma câmera frigorífica, assim, né? Menos não sei quantos graus, para poder tirar a dor muscular.
Para você ver, então, que o banho gelado ele é importante para qualquer área da nossa vida, para qualquer coisa, assim, né? Cabelo, como eu falei, pele, para É. tudo. Eu quero só dar um parênteses aqui no que a Tainá falou. A vida está Sim. muito complicada, principalmente na pandemia. Eu vi o Meu Raul celular tá Nassau e acabando a ele falou bateria. uma coisa que não tem como colocar, né? Tira o fone e coloca. Ele falou uma coisa Vou muito tentar. interessante. Nós não estamos. As pessoas têm mania de falar assim: nós estamos no mesmo barco. Nós não estamos no mesmo barco. A vida não. Exato. Nós estamos na mesma pandemia, tá? No mesmo mundo, na mesma pandemia, mas em barcos diferentes. O que isso quer dizer? Uns estão sabendo Mudar. lidar muito bem, estão sabendo tirar um bom proveito disso, porque o momento de crise, a Bíblia fala que no momento de crise é que a gente reconhece os fortes. Olha que interessante, eu Exato. nunca imaginei que a Bíblia falasse sobre isso, sobre crise, né? E o que nós estamos passando é uma crise. Então, a Bíblia diz que no momento de crise é que nós reconhecemos os fortes. E, Exato. o, Estamos na e ele mesma explicou tempestade, isso, que que nós Eliana estamos fala. na mesma tempestade, mas não no mesmo barco. Cada um está navegando o seu barco de um jeito. E você tem que ser um bom navegador agora, tá? Então, aproveitar as oportunidades e para sobreviver a isso. Porque se a gente não trabalhar nossa mente de que grandes coisas acontecem numa pandemia, grandes coisas acontecem numa crise, grandes empresários As surgem oportunidades estão na crise. na crise. Nós vamos ter esse pensamento de que está muito complicado e vamos acabar desanimando e baixando a nossa frequência e atraindo realmente coisas que não devem. Então, a gente tem que trabalhar muito a nossa mente com isso. E isso eu tenho aprendido muito com o Pablo, é muito interessante, tá? E a Poliana está deixando aqui também a mensagem de que ela não acorda mais tarde, que ela tá igual a mim. Se acordar tarde também já sente. É horrível, gente, acordar tarde, é horrível. E o Pablo botou aqui, meu marido, botou aqui que o método que Pedro está seguindo é o Wim Hof. Depois, se vocês quiserem pesquisar. Sim. Então, essa questão aí é muito interessante, porque realmente na crise, a crise, na verdade, ela não existe crise, porque se você vê muito das pessoas que a gente está seguindo, eles ganharam mais dinheiro agora na crise, venderam mais do que venderam antes. Então, a crise, ela é, na verdade, uma troca, o dinheiro sai da mão de um e vai para a mão de outro. É exatamente isso. Então, a gente vive muito sem pensar no momento de crise. E eu tenho até um exemplo, não posso Quem está falar sem aqui. som, Pablo? Eu estou escutando a Melissa. Quem está sem som? O Pablo está falando que está sem som. Alguém também Estão me deixou de ouvindo? ouvir? Dá um sinal aí, alguém, para dizer se está ouvindo a Melissa. Pablo Será que disse está que me está sem ouvindo? som. Oi, eu tô te ouvindo bem. Tainá, tá ouvindo? Tá todo mundo ouvindo aí? Dá um ok aí, quem estiver me ouvindo. A Tainá também está confirmando. Muitas pessoas estão Estão melhor melhor agora. nesse momento. O som Tá está normal. normal. Estou Tá. ouvindo. Ah, ok, está ótimo. Então deve ser o telefone dele. Então, tem uma pessoa que eu conheço, não vou citar nome, lógico, mas que é grande empresário em Macaé. E, na verdade, agora na pandemia, eu descobri que essa pessoa simplesmente é uma pessoa que não tem dinheiro nenhum. Como que pode você ser um empresário e você não cuidar do seu patrimônio, você não ter dinheiro? Isso não existe. Isso não existe. Até para quem não é empresário, você tem que saber administrar seu dinheiro, porque você não pode esperar uma crise chegar. Igual eu coloquei quem me segue no meu Instagram lá de finanças, eu coloquei muitas empresas fecharam, mais de não sei quantas empresas fecharam no Brasil esse ano. E será que essas empresas fecharam por quê? Por má administração ou por conta da pandemia, alguma coisa desse sentido? Na verdade, essas O que empresas a elas gente já estavam aprendeu que é má falidas, administração. Na verdade, eles já estavam sem dinheiro, já já estavam para estavam quebrar. falidos. E a desculpa é a pandemia porque fica É a mais pandemia. bonito.
Exatamente. Isso serve tanto para casamento que estão sendo destruídos, para qualquer coisa. Na verdade, já estava tudo morto. Então, Exatamente. estão usando agora isso como desculpa. Então, a gente não pode se ancorar numa coisa. A gente tem que se ancorar numa coisa para ser uma coisa boa e não para ser uma coisa ruim. E tem que aprender a Sim. administrar o dinheiro para ter a prosperidade de verdade e não ter essa prosperidade de tolo. Não guardar o seu tesouro na terra, que não é isso que Deus quer. Deus quer honrar e fazer você multiplicar o seu dinheiro. Você vê que, olha também que interessante que eu não falei lá nessa parte da Bíblia. Esse que não multiplicou, o que tinha um talento, sabe o que Deus falou, que Jesus falou? Que era para pegar o talento dele que ele escondeu e dar para E aquele dá que para tinha outro. feito 10. O que tinha feito 10. Por que ele não deu para o outro que tinha feito 4? Porque quem tem, mais será dado. Exatamente. E aquele que tem, que significa que é aquele que fez mais. Então, se você fez mais, quanto mais você fizer, mais Deus vai fazer por você também. É aquela história, tudo que vier a você, você não pode lançar fora. Você tem É. que saber ler as oportunidades, saber o que é bom, o que não é para você. Por quê? Uma outra coisa que o Pablo falou esses dias e eu choquei, vou ter um putz. Toda vez que ele fala alguma coisa que te vira uma chave, né, que é um código, a gente fala putz, porque foi muito forte, foi que as pessoas, né, baseado também na Bíblia, na história de Moisés, quando Deus abriu o Mar Vermelho, as pessoas, olha que forte, gente, anota essa que esse código é pesado. As pessoas estão esperando Deus abrir o Mar Vermelho. Mas Deus está o quê, Melissa? Tá esperando você colocar o pé. Deus não vai fazer o que você tem que fazer. Você tem que tomar sua decisão. Você tem que saber o que você quer para sua vida e o que é bom para você e ele vai te abençoar naquilo, tá? Você sente no coração, gente, quando é de Deus, você sente. Quando você sente que tá pesado, ai, não sei, não posso fazer, então não faça. Porque se você estiver acordando cedo, fazendo a sua meditação, nós temos que falar da meditação, daqui a pouco nossa live cai e a gente não fala. Nós estamos quantos minutos Deus de não... live? Porque eu não consigo ver. São que horas? Olha, Alguém pode me falar? meia-noite e um. Meia-noite e um aqui. E já vai então por Meia-noite e aí. um. Fala rapidinho, porque só fica uma hora. Já. Sim, então, pra gente ter... não sabia que ia ser tão legal a oportunidade. Passou tão rápido, a retribuição. uma hora. Passou muito rápido, vamos ter que fazer outras, né, Melissa? O que eu estava falando? Deus não vai fazer o que você faz. Se você estiver acordando cedo, lendo a palavra e meditando, nós vamos falar um pouquinho sobre a meditação, Deus vai falar com você. Você vai sentir no seu coração o que é para você fazer e o que não é para você fazer, tá? Então, pega essas práticas de atividade física, de meditar na palavra, de ler a Bíblia, de acordar cedo, que você vai ver a diferença na sua vida. Vamos falar um pouquinho sobre a meditação. E o banho gelado. E o banho gelado. Olha, depois que acostuma com banho gelado, Pablo hoje falou, ai, Janaína, tá muito frio. Aí entrou, cara, tá tão gostoso. E é assim mesmo, pra entrar é difícil, mas depois que você entra é super gostoso. E eu tô amando, porque meu cabelo tá super brilhoso. Água gelada. Vamos falar sobre a meditação. Do mesmo jeito que Melissa falou que as pessoas atraem coisas ruins. Por quê? Porque a meditação é aqui na frente, tá? Aqui são as lembranças. E aqui na frente são as coisas que você visualiza, que você pensa. E quando você pensa e quando você visualiza em imagem, porque o universo ele não entende a sua linguagem, ele entende o que é a imagem. Então, quando você imagina e aquilo desce para o seu sentimento, eu vou dar um exemplo. Eu sou louca, apaixonada por viajar. E eu sempre me imagino viajando. É de eu sonhar, gente, que eu tô dentro do avião. Esse dia eu botei no stories meu que eu tava nos Estados Unidos, entrando nos Estados Unidos. E não tenho vontade de ir nos Estados Unidos, eu tenho vontade de viajar tudo quanto é lugar. Mas, assim, quando você mentaliza e você deixa passar pro seu sentimento, você atrai aquilo e aquilo acaba virando uma realidade.
Fala um pouco, Melissa. Essa questão de atrair é muito engraçado, que se tudo aquilo que você imagina, você atrai. Se eu falar para vocês fecharem os olhos agora, vocês provavelmente vão imaginar o elefante rosa. Porque aquilo que você imagina, você atrai. Você não consegue imaginar o elefante de outra cor. Você vai imaginar o elefante da mesma cor. É a força, exatamente, é a força do pensamento. Sim, Pamela botou. Nosso pensamento atrai muitas coisas que podemos realizar. Com certeza. Sim. Olha, todas as coisas, o Pablo fala, todas as coisas foram criadas. Já foram criadas, tá? Já tudo foi criado. Tudo já existe. Tudo já foi criado por Deus. O homem, ele não cria nada. Ele cocria. Ele, por exemplo, a lâmpada foi inspirada no sol. O avião foi inspirado no passarinho. O Sim. carro foi inspirado nos burros, né? Que faziam os transportes ali, nos cavalos. Então, tudo já foi criado. O que a gente precisa ter é uma conexão com Deus e transformar aquilo numa ideia. Ele diz até que quanto mais ele fica olhando a natureza, várias ideias surgem. Sim. Olha, gente, vamos terminar, porque senão a live a gente não consegue nem salvar aqui, né? Sim, 5 já. Falta pouquinho tempo. Olha, eu gostei muito de ter feito essa live, de estar aqui pertinho de vocês, de estar perto também até dos familiares que estão aqui, né? Nessa live, os amigos também. E espero que vocês, pelo menos com esse início da live, com essas indicações que a gente deu, que vocês comecem a colocar em prática tudo isso. E na próxima live a gente quer ouvir os testemunhos, né, que as pessoas estão praticando e que está mudando de vida. Exatamente. E lembrando que quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, tá? E a gente passa sempre o resumo. Agora, o importante também, se você quiser acordar para ver o Pablo, conhecer, olha, vocês vão amar mesmo. É uma virada de chave muito grande aí. É 4h59 da manhã do Brasil. Do Brasil. Exatamente. Então, quem quiser, é somente seguir. Nós vamos deixar logo em seguida. Eu já tirei até uma fotinha nossa aqui. Ou quer se arrumar, Janaína? Eu já tirei. Ai, menina, você nem me avisou. Vamos tirar. Vou colocar lá e vou colocar o arroba do Pablo Marçal, então, para vocês seguirem, quem quiser. E quem quiser participar do nosso grupo, sejam todas muito bem-vindas. É só enviar uma mensagem para a gente, então, colocar vocês no grupo. Eu gostaria muito que a Xana participasse do nosso grupo. Não sei por que me deu vontade de chamar ela agora. Minha princesa? Sim. Vou perguntar, vou falar com ela. Tá ouvindo, minha princesa? Porque beijo, Tainá. Olha, tá faltando. Tainá, eu amo vocês, cunhas. Faltam 2 minutos. Olha, um grande beijo para todo mundo. Obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada, amamos. Vamos preparar outras. Sim. Um beijo que já tá mesmo aqui terminando. Beijo. Beijo, tchau.